Minha percepção é que é, é, é nos ouvindo que nós encontraremos os caminhos. Não tem, e isso faz parte dessa mesma lógica pragmática que a gente vive no planeta todo, né? Que é essa lógica de esperar a solução pronta, de vir de fora, né? E não que eu não ache importante nós ouvirmos o que vem de fora e aproveitarmos a oportunidade de estarmos com o estrangeiro, com o livro, com o filme, né? Para também mastigarmos, mas nós temos deixado muito em segundo plano essa escuta de nós mesmos, né? E de nós mesmos, que eu digo do meu interior, né? Essa capacidade de conhecer o meu corpo, o meu organismo e os meus sentimentos, a minha alma, né? Os meus anseios, e das pessoas com as quais nós estamos em volta e da natureza de uma forma geral, né? Do vento, do cheiro, né? De tantas coisas que dão toques para nós, dão insumos para nós amadurecermos como seres humanos, né? Amadurecermos nessa pequena oportunidade que temos de transitar por um planeta que nos acolheu e nos propicia inúmeras experiências, inúmeras vivências, etc. Então, talvez, se eu pudesse sugerir algo aqui, a primeira coisa que me parece pertinente para fazermos as pontes que nós estamos mencionando aqui, as pontes com o estabelecido, com essa massa que está zumbizando pelo planeta, né, que entra em qualquer chamada da moda e quer estar junto sem saber nem bem porquê. Eu lembro a primeira vez que eu fui numa discoteca, não lembro, né? Fui com os estudantes quando eu era professor na área de psicologia, na Unesp, em Assis, e eles me convidaram para conversar à noite, né? Aí levaram para uma discoteca, não lembro que nome que tinha, né? E era só barulho. Eu falava, mas como é que a gente conversa aqui? Ou a gente vem aqui para dançar ou vem para conversar. Mas então as pessoas às vezes não conectam o tico e o teco para falar, bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E parece que a gente está nessa pegada automática, né? De não parar para pensar. Aqui no Parque Estadual do Campos do Jordão, uma vez eu estava lá com os estudantes e chegou uma pessoa naquele parque maravilhoso e falou: "O que tem para fazer aqui?" Ela não viu nenhuma lojinha, nenhum prédio, nenhum shopping. Agora esse processo de massificação é patente, é claro, está aí. Mas nós temos que dialogar com essas pessoas. Nós queremos dialogar, porque tem a opção de irmos para um mosteiro, para um monastério. Não dá. Oi? Falar só com ficar só na nossa tribo não dá. Mas também sem ter a nossa tribo perto, a gente Não tem força. derrete, a gente se enfraquece. Então, o que vocês fizeram aqui foi propiciar que transgressores divergentes de vários naipes que estão aqui na região encontrassem um ponto de acolhimento, um ponto de potência de agir, né? Para potencializar mais o nosso agir. A gente encontra a potência de agir quando nós vamos para a nossa horta, para o nosso córrego, né? o riozinho que passa perto de casa, fazemos a proteção dele, ou dialogamos com as pessoas mais próximas sobre não usar o papel higiênico ou qualquer outra. Né? Nós temos interlocutores, mas quando a gente olha para o tamanho do desafio, que é propiciar aos humanos continuar a transitar por este planeta e aprender com este planeta, a gente se sente impotente, né? Extremamente impotente, né? Ao ponto de querer jogar a toalha, muitas vezes, né?
o Marshall Bergman falava ao ponto de querer devolver o bilhete de ingresso, né? E muitos jovens que são mais autênticos do que a vida nos propiciou não sermos, né? Muitos jovens de fato devolvem o bilhete de ingresso, né? E se negam a continuar a transitar, a dialogar com essa sociedade. E nós queremos que eles vejam que tem outras coisas que são muito bonitas e que tem que ter vontade de continuar. Então, esse tipo de encontro, ao mesmo tempo que ele precisa ser cultivado e incentivado no sentido de acolher, de fazer essa escuta que dança com a fala, achei belíssimo você falar isso, né? Ele tem que nos propiciar, não sei se tem que nos propiciar, mas ele pode nos propiciar o diálogo com essa massa de humanos que está insensibilizada, que vem sendo insensibilizada por um modo de produção e consumo, um modo de vida que os chamou para outros objetivos, para outros sentidos, os chamou para fazer um curso para pôr o certificado no diploma, né? No currículo, né? Que tudo né? Pragmático, é resultado, é produto. Nossa, inclusive no nosso dia a dia a gente precisa pensar no pragmatismo, no resultado, no produto, senão a gente não consegue o financiamento do FEIDRO, não consegue a possibilidade de estar aqui. Então nós estamos o tempo inteiro com o pé nas duas canoas, tendo que dialogar com o instituído e fortalecer as forças instituintes, né? Esse encontro aqui é uma força instituinte de um outro modo de vida, de uma outra perspectiva de sermos e estarmos aqui. Cada ação que vocês desenvolvem junto aos filhos, né, essa opção que as mães tomaram de sair da sua empolgação com outro modo de vida, com a sua perspectiva de estudo, e voltar para colocar os filhos em contato com os avós, para aprender coisas boas que vocês aprenderam e perceberam que não tinha lá na grande cidade. O Marshall Bergman mesmo fala, na grande cidade tudo mexe com os meus sentidos, mas nada toca profundamente o meu coração. Quando a gente percebe que nós queremos mesmo coisas que toquem profundamente os nossos corações, nós tomamos decisões radicais na vida, como sair de algo que prometia me dar respostas a coisas que eu estava buscando, mas que eu percebo que eu tenho uma missão também em relação àqueles que eu trouxe para o planeta, né? E aí eu volto para a pequena cidade, mesmo com todas as inquietações e dúvidas, né? Se aqui terei condições de sobrevivência, de realizar os meus sonhos, etc. Então, eu acredito que nós vivemos hoje, nós somos uma geração, apesar de não termos todos a mesma idade, não sermos todos de uma geração, mas nós fazemos parte de uma comunidade de destino que se compromete com coisas próximas. E nós precisamos nos encontrar para falar sobre essas coisas e para ganhar potência de agir. A potência de agir se dá num bom encontro. Então, cada detalhe que vocês pensam, criar a roda, ter o café, fazer o chamamento delicado, né? Alguém falou em suavidade, né? Cada um desses detalhes faz parte de uma mística. O MSP trabalha muito com isso, com as místicas no início das atividades. Faz parte de uma mística de acolhimento, de construção do bom encontro. Porque o bom encontro potencializa o agir. E potencializar o agir de cada um de nós é uma forma de nós construirmos pontes com essa população que muitas vezes não ouviu o passarinho cantar porque está alienada pelas telas de televisão, de celular, por uma série de coisas. Então, a minha expectativa hoje, em relação ao que a Kelly traz aqui, né, de histórias anteriores, que a gente nomeava como coletivos educadores, hoje nós temos colocado como centros de educação e cooperação socioambiental, né, é que esse coletivo, ao compreender a necessidade de ganhar musculatura, a necessidade de fortalecermos-nos
para podermos fortalecer as resistências nessa sociedade, ele consiga usar o que há de mais bonito na tecnologia, por exemplo, gravar esse encontro. Cada um dos depoimentos que foram feitos aqui são pílulas de sensibilização da sociedade, né? Se o artista conseguir fazer os cortes adequados para jogar essas pílulas para a sociedade, vai sensibilizar diferentes tribos. A minha fala não sensibiliza algum tipo de tribo. A fala de cada um de vocês não sensibiliza outros tipos de tribos, mas sensibilizam algumas tribos específicas. Então, às vezes, se a gente consegue... Ontem vieram me perguntar no... Não é TikTok, é do... Instagram. Você tem Instagram? Eu nunca uso Instagram. Como é que eu vou mobilizar alguém pelo Instagram se eu não sei nem como utilizá-lo, como dialogar com as pessoas? Mas tem gente aqui que sabe, né? E aí, talvez essa pílula no Instagram de alguns, a outra pílula no TikTok de outros, etc., vai possibilitar chegar a mais pessoas que vão falar: opa, não é óbvio que eu tenho que ir no final de semana para o shopping center. Não é óbvio que a única forma de eu ser mais feliz é comprando um tênis da moda ou qualquer coisa do tipo. Tem outras formas de sermos felizes. E não é óbvio que por eu estar professando um raciocínio de transgressor, de esquerda, de coisas ilegais, né? Como a Aline falou, né? E plantando outras coisas, que eu não esteja na casa do Miguel Reale. Nós estamos na casa do Miguel. Vejam que maravilha! Nós estamos construindo pontes. Estamos dizendo: ó, Miguel, não é porque nós temos compreensões de mundo tão diversas que nós não podemos construir pontes. Pontes que talvez nos ajudem a, inclusive, a superar essas velhas divergências criadas no século XIX, no século XVIII, que parecem que são a única forma de sermos, né? Um mundo maniqueísta que diz que quem é corintiano não pode gostar de palmeirense ou qualquer coisa do tipo, né? Há possibilidade, há divergências, há questões que vão ter que ir para a arena pública e as pessoas fazerem as suas opções. Mas as divergências não surgem de imediato, né? Uma bicicleta dentro da casa do Miguel Reale, né? O cicloativismo é associado a bicho grilo, a pessoas transgressoras. O Miguel Reale, será que ele andava de bicicleta? Ou será que ele incentivava as pessoas a andarem de bicicleta? O pensamento conservador não anda de bicicleta? Anda. Muito pelo contrário, tem muita gente extremamente conservadora que valoriza a ciclovia, o cicloativismo, o que... Bom, aí eu vou entrar por outra... Então, assim, eu gostaria de ouvir a Henriqueta, que tem... dado testemunho na vida dela de como é que essa militância, esse ativismo é compatível com os cuidados cotidianos, com os cuidados artesanais, com os trabalhos, mas de imediato é isso, Ana. Eu considero que o que vocês estão fazendo aqui e a caminhada para a construção de um coletivo educador está iniciada, está dada. A tendência de nos perdermos nas nossas caixinhas cotidianas é muito grande. Cada um de nós vai ser... Eu imagino que até para vir no sábado de manhã para uma reunião já tenha sido necessário um grande esforço, né? Desde os cuidados cotidianos da casa, até uma série de outras coisas. E isso, com o passar dos dias, vai se tornando mais desafiador. Então, encontrar a dinâmica adequada que permita continuar nos fortalecendo mutuamente, planejando formas de inserção. Quando me falam de um município de 11 mil, de 15 mil habitantes, eu falo assim: que maravilha! Aí, o que esse cara veio fazer aqui? Por que ele saiu de Brasília para vir numa cidade do interior de São Paulo, pequena, né? Não vai transformar o planeta, mas nós precisamos de exemplos. Quando eu vejo uma região
que tem, né, no eixo Rio-São Paulo, que tem uma história, um acúmulo de coisas impactantes em termos de meio ambiente, de degradação, etc., mas também de aprendizados que permite que pessoas como vocês tenham resistido e tenham optado por vir morar aqui, eu falo, tem aqui uma grande oportunidade de mostrar que é possível juntarmos 3.000 famílias, 3.500 famílias, 3.500 casas, moradias, num propósito comum. E dialogar com o prefeito, né? E isso é muito legal que vocês chamaram a atenção, trazer o prefeito, o vice-prefeito, a pessoa da Câmara de Vereadores, é mostrar não termos preconceitos e pré-julgamentos em relação aos cargos que essas pessoas ocupam, né? Ou aos papéis que elas ocuparam. Um ex-prefeito daqui veio me contar ao final que ele tinha feito a retificação do córrego aqui, porque chovia, alagava a cidade e tudo, ele fez e até hoje a cidade não alaga mais. Eu falei, pode ser que para a realidade da sua época de prefeito, a lógica de retificação de córrego fosse a lógica adequada para o momento. Talvez hoje os conhecimentos que nós temos apostem na direção oposta à retificação do córrego. Mas é interessante ele ter trazido, né? E ele já ouviu críticas dos ambientalistas, não sei o quê. E ele está buscando equacionar na cabeça dele. É algo que ele fez com tanta vontade, né, de resolver um problema que ele vivia de criança, de jovem, e agora ele recebe críticas das pessoas por ter justificado. Como é que é isso? Então, essas pontes podem possibilitar que uma liderança, uma pessoa que foi prefeito de uma cidade, tem uma liderança, tem, né, se abra para um diálogo que permita trazermos outras perspectivas de desenvolvimento. Se a gente consegue, numa cidade com 3.000 e tantas famílias, fazer uma pactuação de sustentabilidade plena, sustentabilidade baseada na bioeconomia, sustentabilidade baseada na floresta em pé, no turismo com condições educadoras, com condições acolhedoras, para que as pessoas compreendam novamente o que é natureza, que natureza não é aquela coisa intocável que deve ficar longe, ou aquela coisa cheia de fungo, bactéria, aranha, cobra, que eu tenho medo, mas que natureza sou eu e reconectar-me com a natureza é uma grande oportunidade de aprender sobre a vida, sobre outras formas de comportamento não violentos, não agressivos, etc., mesmo que aparentemente exista violência, né, nessas relações. Me parece que é uma grande oportunidade. 12.000 pessoas aqui, 50.000 em Campos do Jordão, não sei mais quantas, né? É muito fácil fazer a transformação aqui. A resolução de problemas nós enfrentaremos no micro e no macro. Até quando a gente dá hora com a gente mesmo, é difícil não cair na depressão, né? Então, assim, resolução de problemas, nós vamos ter desafios o tempo inteiro. Seja com 12.000 habitantes, seja com 8 bilhões de habitantes, seja com 2 pessoas, com 3, com 5 pessoas dentro de casa. Mas eu estava falando das tecnologias modernas, né? Os sistemas informatizados de georreferenciamento, eles são uma grande conquista. Uma pessoa que está isolada, um adolescente em especial, que está sem saber para onde ir, onde caminhar, se ele abre no seu celular um sistema georreferenciado de ativistas, de pontos de encontro na comunidade. Ele fala, aqui tem um grupo de skatista que dialoga e eu vou lá. Né? Ou aqui tem uma trilha de interpretação da natureza, tem um centro de educação ambiental. Um idoso fala, aqui tem uma possibilidade de trilha amigável, né? que eu possa fazer a trilha. Então, essas oportunidades nós podemos acessar diferentemente do que o que a gente acessava nos anos 2000, começo dos 2000, e
Mesmo assim, nós tivemos 150 coletivos educadores no Brasil dizendo: nós queremos nos constituir como coletivo educador. E olha, a política pública no campo da educação ambiental é política pobre. A gente nunca teve dinheiro para apoiar decididamente a emergência dos coletivos. Mas eles demonstravam que a sociedade brasileira tem expectativa em relação a, por mais sexismo que tenhamos com a política e os políticos, né, a gente ainda encontra uma sociedade muito generosa, que tem expectativa que venham políticas que respondam às suas demandas mais fortes, né, mais necessárias. Então, se nós conseguirmos formular e implantar política pública que não seja de governo, de governante, mas política pública de sociedade, que tenha a participação do governo ou dos diferentes governos, a participação do Estado, município, estadual, nacional. Mas as universidades, as instituições de educação superior, que são instituições mais robustas, mas tenha também a AMA São Bento, AMA São Bento, tenha também as pequenas empresas, os pequenos empreendimentos, tenha outras ONGs trabalhando junto numa política pública, que aí independe se acontece na Casa Miguel Reale ou no outro ponto de cultura que tenha na cidade, que independe que é... Bom, estou falando demais, mas é isso que eu teria para mastigar junto com vocês nessa perspectiva de não abandonarmos o encontro, o bom encontro, e os desdobramentos deles, e sermos solidários na implementação desses desdobramentos. Né? Não perdermos, não é porque um vereador ou uma vereadora nos agrediu, né, com uma má interpretação do que nós estamos fazendo, que nós vamos jogar toalha. Muito pelo contrário. Né? A gente vai para dizer, não, não é essa a compreensão que você tem, não sei o quê. Então, muitas incompreensões nós enfrentaremos nessa caminhada. Vai desde o zombizar, né, do ignorar, não saber nem que a gente existe, até aqueles que vão nos agredir por estarmos falando de algo que incomoda. Porque a inércia é confortável. Quando vem alguém e cutuca e fala, olha, não é bem isso aqui, tem outras coisas, tem outros sentidos para a existência, que não é esse de... Tá? A gente chega até a ser agredido. Né? Então, para que nós não desistamos, me parece que o coletivo educador, esse movimento, e aí o formato que ele tiver. Nós já em outras épocas falávamos que o coletivo era um fazer político sem CNPJ, porque cada um de nós tem o seu CNPJ, tem a sua forma de atuação, etc. E aí criar mais uma organização com CNPJ, com endereço, etc., era muito trabalhoso. Então a gente apostava nos coletivos educadores como esse encontro do instituído e do instituinte, e aí cada um dava o que podia, e aí alguns ofereciam o CNPJ, outros ofereciam o espaço, outros ofereciam o café, etc, etc. E agora nós estamos trabalhando com a perspectiva de CNPJ, no que nós estamos chamando de centros de educação e cooperação socioambiental, núcleos de cooperação socioambiental e equipamentos de educação ambiental. Provavelmente a nossa ministra vai assinar uma portaria fazendo essa taxonomia de centros de educação ambiental. Essa taxonomia que permita visualizarmos. Eu posso ser um equipamento, lá no Horto Florestal, no Parque das Cerejeiras, um equipamento focado em difundir conhecimentos de agroecologia, em propiciar experiências de pé na terra, banhar-se num rio, etc., que é um equipamento focado naquele objeto específico. Né? Ou eu posso ser um núcleo
de cooperação socioambiental, que é um pouco a ideia do coletivo educador, de nos juntarmos, vermos o que cada um pode fazer. Então, vamos fazer vídeo, vamos fazer georreferenciamento de experiência, então você faz isso, você faz aquilo, não sei o quê, e todos nós estamos sabendo de tudo que está acontecendo. É um dos papéis desses 3 da nossa taxonomia, e podemos falar, não, nós queremos ser um centro de educação e cooperação socioambiental, um centro de referência, indutor de política pública na direção de um think tank, né? Na direção de um local de massa crítica capaz de falar como é que a gente incide na COP30, como é que nós incidimos na Assembleia Legislativa, etc. Que exige aí mais fôlego. Né? Exige aí a gente tem sugerido CNPJ próprio, não sermos refém de uma instituição. Então, nós temos dito, os centros de educação e cooperação socioambiental não devem ser do governo do estado, da prefeitura, da universidade ou da ONG. Qualquer um deles pode puxar o processo, mas tem que ter desprendimento para que ganhe personalidade própria essa figura jurídica que possa captar recursos. Não depender de uma única fonte. Não depender de uma única fonte. Muda o prefeito, muda o governador, muda o presidente da República, mas não muda a existência dessa instituição emuladora de política pública. Eu gostaria de começar aqui, né? Trazer algumas ideias a partir até da provocação da Hannah, né? Sobre o que impactou ontem, né, a partir da fala do Marcos. E aí eu fiquei muito, né, o que impactou, né, porque ouvir o Marcos é sempre muito bom, é sempre impactante. E uma coisa que o Marcos sempre traz, que eu ouço há muitos anos, né, gente, porque o Marcos foi meu orientador no mestrado, então eu conheço o Marcos, né, de longos carnavais aí. E uma coisa que o Marcos sempre fala e que eu tento, né, refletir isso o tempo todo, porque a gente é muito dinâmico, né? E eu costumo falar para o meu filho, inclusive, que, olha, é um dia de cada vez, né? Então, a gente tem que exercitar todo dia. E aí, um dos pontos que o Marcos trouxe ontem foi sobre o testemunho, que o Marcos sempre fala, né? Ele sempre bate nessa tecla. E para mim isso é muito importante e no dia a dia, né? Então é um dia de cada vez, porque eu posso dar meu testemunho hoje e amanhã foi por terra, né? E aí eu tenho que no dia seguinte retomar. Peraí, deixa eu resgatar o testemunho, porque ontem eu consegui dar o meu testemunho, hoje eu já pisei na bola, já furei, né? Então, acho que é isso, um pouco, né? A educação ambiental, as políticas públicas, esse exercício da educação ambiental, acho que ele é muito no dia a dia, né? Seja enquanto política pública, seja enquanto uma ação individual. E aí, pegando a questão do coletivo educador, eu fiquei aqui pensando, né, no coletivo educador que eu ajudei a criar lá no território que eu moro, que a Aline está resolvendo problemas. A Aline, então eu conheci a Aline, ela tinha 18 anos, né? E como que a Aline, né? Como que eu conheci a Aline? Trabalhando, né? Porque eu sempre falo, minhas amizades, minhas relações sempre foram a partir do trabalho. Eu adoro trabalhar. E aí, eu amo trabalhar. Tá vivo. Vamos aí, né? E aí foi justamente a partir de um comitê de bacia. Então eu fui lá, né? Ia fazer um trabalho no comitê de bacia do Alto Tietê, que envolve 38 municípios, mas era um subcomitê envolvendo 9 municípios no Alto Tietê Cabeceiras. E eu estava coordenando um trabalho e parte do trabalho era fazer uma formação. E eu pensei, bom, vamos fazer a formação trazendo jovens, estudantes, né? Na região tem algumas universidades particulares. Então, fui lá batendo de porta em porta de sala de aula, né? Entrei na universidade, bati de porta em porta divulgando um curso. E falei, faça uma inscrição, quem tiver interesse e tal. E assim foi, em 9 municípios, né? Em cada município, a gente divulgava como era possível.
Bom, e aí apareceram 200 pessoas querendo fazer o Nossa. curso, de 9 municípios, né? Então, bastante município, mas apareceram 200 pessoas. Não dava para fazer a formação de 200, então nós fizemos a formação de 100 pessoas. E a gente não tinha recurso para fazer aquela formação, mas tinha algumas estruturas, algum Qual era apoio. o município principal que acolheu? A gente percorreu os 9. Ah. Cada encontro era em um Caramba, município. ótimo. Cada encontro era em um. E o curso era para ser de 20 horas, mas eu tenho uma formiguinha, né, que sempre fica coçando. Eu falei assim, não, 20 horas é pouco, não dá. O curso virou 100 horas. E aí, nesse curso, e quando acabou o curso, as pessoas olharam e falaram assim, que a gente não quer parar aqui, a gente quer continuar. Né? A gente precisa continuar porque, né, 100 horas, a gente está 100 horas juntos, né? Fazendo um monte de coisa, pensando, discutindo, não sei o que, tal, viajando, porque bom dia. Percorrer cada município era uma viagem, né? E a gente falou, e vamos sair também da nossa bacia para ir para outra bacia, porque ficar só na nossa bacia, né, é como se a gente estivesse na ilha. Então a gente tem que sair da ilha para olhar a ilha de outro ponto de vista. E é lógico que a gente veio para a Serra da Mantiqueira, né? E a Serra da Mantiqueira está mais ou menos perto, é um lugar maravilhoso, é um lugar inspirador. E assim foi indo, né? Então a gente terminou a formação de 100 horas. E aí o grupo falou, nós queremos continuar. E aí a gente falou, então tá, então vamos criar um coletivo? Então vamos. E criamos o coletivo educador, que a gente deu o nome de Voz. Voz, mas era Voz com S. O que significa voz? Que era voluntários socioambientais do Alto Tietê Cabeceiras, né? E aí ficou Voz, que era de socioambientais, né? Então era um trocadilho aí. E nós incomodamos muita gente, né? Principalmente os prefeitos e os vereadores. E esse coletivo durou cerca de 7 anos. Então a gente tem que analisar por que durou só 7 anos e o que fez essas pessoas. E a gente teve então um coletivo que tinha cerca de, oscilou um pouco, né? Entre 30 e 50 pessoas. Então oscilava. E nós fizemos muitas coisas. Né, a gente tentou ocupar, e era ocupar mesmo, né, vários espaços, principalmente os espaços públicos. Então, aquele coletivo, a gente se organizou. Então, como que a gente trabalhou? Né? Primeiro, o que nos unia? Então, o que fazia aquelas pessoas estarem juntos? E era um grupo que tinha pessoas de 19, de 20, de 30, de 50 anos. Né? Então, era uma faixa etária, né, variada. Tinha pessoas que estavam no ensino médio, tinha pessoas que já tinham se graduado há muitos anos, né? Tinha pessoas que estavam fazendo mestrado, doutorado, tinha de tudo, homens, mulheres, né? E então a gente começou a discutir, mas o que nos une? Por que a gente quer continuar junto? E qual que vai ser o nosso ritmo? Então a gente combinou um ritmo, né? E a gente percebeu que o que nos unia era a vontade de mudar, né, aquele território, era a vontade de transformar. Isso era um dos pontos, mas tinha outros pontos que nos unia, que era a vontade de fazer festa. A gente adorava fazer festa. Então a gente se encontrava todos os finais de semana e a gente fazia festa todo final de semana. E antes de ir para a festa, a gente fazia planejamento e a gente lia. Porque a gente falava, um coletivo não vai existir sem leitura, sem reflexão, sem estudar. Então, e aí a gente trazia muito o que a professora Eda Tassara, que é uma pessoa maravilhosa, que eu recomendo, então, quem não conhece tem que conhecer. A professora Eda Tassara, né, teve um evento que a gente foi, né, isso antes do coletivo, e ela falou assim, gente, vocês têm que estudar. Tem que estudar, se não estudar, a gente não consegue, né, avançar. E aí a gente trazia isso para o nosso coletivo, a gente falava, ó, nós temos que estudar, porque se a gente quer interferir aqui, ali, lá, a gente precisa saber, né, entender o que a gente está querendo e como que a gente vai mudar aquilo que a gente quer interferir.
Então, a gente começava os nossos encontros fazendo leitura, discutindo, aí a gente foi ler tudo que tinha sobre o coletivo educador. O que é um coletivo educador? A gente quer seguir isso? Nós queremos ser isso? E era um coletivo de pessoas, não de instituições. E a gente percebia que o estímulo era para que fosse, né, principalmente coletivo de instituições. E aí a gente falava, mas que instituição, né, que vai comprar aquilo que a gente está querendo fazer, comprar a nossa ideia. Então a gente falou, vamos tocando o barco. Bem, e aí esse coletivo fez várias coisas, desde o que a gente chamou de praça socioambiental. Nós fizemos 3 praças socioambientais. O que era praça socioambiental? Era a gente batia na porta das prefeituras, fazia as prefeituras se comprometer com aquele evento. Era um evento de uma semana inteira que a gente ficava na praça. E por que na praça? Porque a gente falava, a praça é onde as pessoas podem chegar. A praça é do povo, é da população, a população tem que saber, né? A gente tem que fazer chegar alguma coisa do meio ambiente, da educação ambiental, daquilo que a gente acha que é importante, ir para a praça e as pessoas vão passar na praça. E na praça a gente colocava música, a gente colocava teatro, a gente colocava dança, a gente colocava quiosques, palestras, a gente levava de tudo para a praça e ficava uma semana na praça, isso uma vez por ano. E a gente fazia as prefeituras colocarem seus estandes, a gente fez cartas para as prefeituras assinarem, se comprometendo com um documento que o Comitê de Bacia tinha feito. E o Comitê de Bacia, né, então, tinha toda a legitimidade, e aí era um protocolo de intenções, e a gente passava nas prefeituras cobrando, e a gente levava para o Ministério Público também. A gente batia na porta do Ministério Público para que o Ministério Público ajudasse a gente a cobrar. E outra coisa que a gente fazia, então, era ocupar os conselhos. Né? Então a gente falava, precisamos ter uma cadeira, ocupar uma cadeira nos conselhos. Primeiro no comitê de bacia, porque a gente percebia que o próprio comitê de bacia não cumpria o papel que deveria cumprir. Então a gente falou, ó, alguém de nós, e aí a gente se dividia. Então tinha essas tarefas, a gente fazia o planejamento. Bom, quem vai ocupar a cadeira no conselho? Quem vai ocupar a cadeira no seu município? Né? Porque a gente tinha pelo menos uma pessoa de cada um dos 9 municípios. Então a gente conseguiu se distribuir, tendo pessoas no comitê de bacia, aí nos conselhos municipais, e aí a gente tinha essas atividades da praça, mas a gente tinha também o cuidado com a gente, no sentido de estudar e fazer a festa. Por que se diluiu? Porque eu atribuo assim, a várias coisas. Um dos fatos é que a gente tinha muitos jovens ali e que estavam, né, começando. Então, eles estavam, alguns estavam terminando a faculdade, arrumaram emprego em outra cidade, outros engravidaram, casaram. Então, cada um começou a vida, sabe, foi levando. E aí, o fato da gente ser um coletivo de pessoas e não de instituições também nos desmobilizou, porque se tivesse uma instituição, talvez aquela instituição, ó, tal pessoa engravidou, mudou, casou, né, sei lá, foi tocar a vida, mas tem outra pessoa para colocar, né? Mas não tinha uma instituição por trás. Então, e aí eu acho que é muito importante a gente ter as duas frentes, sabe? A gente ter as pessoas, né, que independe de que instituição ela é, mas também ter a instituição, essa institucionalidade que vai garantir, sei lá, né, no mínimo substituir, é lógico que ninguém, né, não é que a gente quer substituir as pessoas, mas, né, a instituição ela tem aquele papel, ela tem uma função, né, uma obrigação de dar continuidade para alguma coisa. Então, a gente trabalhar nas duas frentes, eu acho que é muito importante. E aí foi o que aconteceu um pouquinho com outro coletivo educador que eu me envolvi, que eu ajudei a criar, mas aí eu não fiquei, né, porque era em Bertioga. Que a gente teve o apoio, e ainda continua com o apoio do SESC.
né, do Sesc Bertioga. Então, o coletivo ali foi criado de uma outra forma, também a partir de uma formação, né, e aí a gente foi criando tal coletivo, e é um coletivo de pessoas, porém o Sesc, como foi fruto de um trabalho do Sesc, o Sesc até hoje se sente nessa responsabilidade de continuar apoiando aquele coletivo. Então, o Sesc ajudou e continua, e o coletivo foi criado lá em Bertioga, se não me engano, 2015, por aí, e está até hoje. Né? Então, às vezes tem altos, tem baixos, mas o Sesc dá esse apoio, né? Então, acho que assim, uma coisa que é importante é a gente criar os laços, né? Esse vínculo entre as pessoas, mas trazer também, de alguma forma, a institucionalidade, eu acho que é muito importante. E esse testemunho, né, que é diário, seja enquanto coletivo educador, seja enquanto pessoa, a gente precisa trabalhar esse testemunho da gente, né, esse discurso coerente com a prática, que Paulo Freire fala, né, escreveu sobre isso. Não dá para a gente ser muito incoerente. Somos seres humanos, né? Ninguém é 100% isso, 100% aquilo, ninguém é perfeito. E por isso que eu falo que é um dia de cada vez, né? Mas a gente precisa, enquanto política pública, enquanto educação ambiental, enquanto coletivo educador, buscar o máximo possível dessa coerência. E aí, enquanto coletivo educador, a gente precisa ter um plano, a gente precisa ter um projeto político-pedagógico, né? E a gente fez isso no coletivo educador Voz, né? A gente criou o nosso projeto político-pedagógico, né? A gente criou esses laços que o coletivo se desfez, mas nós somos amigos até hoje, né? Então, a gente existe, sabe, essa cumplicidade, né? Essa solidariedade, esse amor, e a gente faz outros projetos de outras formas, né? Outras festas. Outras festas. A festa tem que continuar sempre. Agora, uma coisa que eu acho que é importante né, enquanto coletivo ou, sei lá, um trabalho numa comunidade independente de coletivo, né? A gente mostrar um outro ponto que o Marcos trouxe ontem, que para mim também é muito importante, né? O resultado, o sonho, né? Então, tudo bem, eu vou apresentar o resultado, mas a educação ambiental, ela trabalha a partir das utopias, a partir dos sonhos. E o que me movimenta, né? O que faz, né, com que o Marcos acorde 2 horas da manhã para pegar um voo às 3 e estar aqui? O que faz, né, com cada pessoa que está aqui, deixar essas coisas todas e se dedicar a uma causa? Então, a gente, né, aqui está num grupo, mas e as pessoas que estão nas suas casas? A gente precisa descobrir o que movimenta essas pessoas, qual é a paixão dessas pessoas, né? O que faria uma pessoa sair da casa dela e ir para uma praça socioambiental, ou ir para, sei lá, para uma horta, né? E fazer alguma coisa pela sua cidade, pelo planeta. Então a gente precisa, e eu acho que é papel talvez, né, do coletivo educador, é papel da educação ambiental, descobrir essas subjetividades, né, porque são essas subjetividades que vão colocar a gente em movimento. E cada um tem a sua, e cada comunidade tem a sua, cada coletivo educador tem a sua subjetividade. E quando a gente consegue mapear, descobrir minimamente quais são essas subjetividades, quais são as paixões, né, que movimentam as pessoas, que movimentam o território, aí talvez a gente tenha um gancho, um link para trabalhar em cima disso, a partir das paixões que movimentam as comunidades, que movimentam as pessoas, que movimentam os coletivos. Então, acho que é lógico, né, que é desafiador para a educação ambiental, mas é papel da educação ambiental se movimentar não só a partir desse pragmatismo que a gente precisa ter. Eu
Eu sempre falo, eu sou muito pragmática, né? Mas se a gente não buscar quais são esses sonhos, quais são essas paixões, quais são essas subjetividades, e juntar, né, a gente não vai conseguir algo pragmático. Então a gente precisa trabalhar, né, essas dimensões do ser humano, essas dimensões do território, né, porque a subjetividade está presente em mim, mas está presente no território. E no território é lógico, vai ser mais difícil de eu detectar, mas tem como a gente detectar, né? Então acho que a gente precisa caminhar sempre a partir dessas várias dimensões que formam o ser humano, que formam o território, que formam uma política pública, né? Porque a política pública também, ela tem essas várias dimensões. Né? Quando a gente vê, né? Não é todo gestor público que é como o Marcos Sorrentino, não é todo gestor público que vai falar, não vou mesmo pegar um voo 3 horas da manhã, para me abalar até. Não. Então não é, né, gente? E aí são as subjetividades que estão dentro do poder público. Né? E a gente precisa detectar, olha, qual é o perfil do prefeito aqui? Né? Por que tal prefeito decide abraçar uma política pública e aí vem outro e decide destruir aquela política, ou inconscientemente, né, desistir, descontinuar determinada política pública. Então a gente precisa também mapear isso e, né, criar as nossas estratégias pragmáticas a partir dessas subjetividades. Então acho que, sei lá, o meu trabalho como militante, né? Então eu sempre me coloco como militante mesmo. E aí, falando da família, né, Edu? Então, eu nunca briguei com a minha família, pelo contrário, minha família sempre foi trabalhar por causa de mim, porque eu obrigava todo mundo a trabalhar. Minha família, meus irmãos falaram, ai meu Deus, não é bom ficar perto dela, porque senão ela dá trabalho pra gente. E o meu filho, desde pequenininho, sempre acompanhou, sempre trabalhando ali, falou, tem que trabalhar, gente, é o planeta de todo mundo, né? Então, quando eu via, estava lá, meu cunhado, meus irmãos, pai, mãe, né, sobrinhos, fazendo alguma coisa. Porque eu falo, ó, vamos lá, vamos trabalhar, família. Mas eles não entendem muito, eles acham que eu sou meio maluca. Né? Eles falam, nossa, você trabalha muito, por quê, né? Eu falei, vamos, gente, é o mundo de todo mundo, né? Então é isso, é a gente tentar não brigar com a família, mas trazer a família para ajudar a gente, porque sempre tem alguém do nosso lado que pode ajudar, né? Que vai fazer coisa que eu não sei fazer, e a gente tem que conquistar essas pessoas para estar do nosso lado, para nos ajudar.